AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com o incentivo da B3 Educação e com o apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital. Olá, eu sou Isaac Costa e esse é mais um episódio do podcast do projeto AI 4.0, o futuro dos assessores de investimentos no Brasil, o futuro da assessoria em investimentos no Brasil, né? Porque cada vez mais a gente tem mulheres assumindo aí, conquistando o mercado financeiro, e hoje nós temos uma mulher que é líder do mercado financeiro, né? Há muito tempo que está nos prestigiando aqui, Lucy Souza, presidente da APIMEC. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu estou aqui com o meu colega Marco Prado, Olá. que você já conhece. Então, é um prazer ter você aqui, Lucy. Muito obrigado mesmo por contribuir com esse episódio de hoje. Eu é que agradeço pelo convite. A APIMEC Brasil, hoje é a APIMEC Brasil, né? E também tem o seu braço de supervisão chamado APIMEC Autorregulação. Tem todo interesse em estar junto com vocês, assessores de investimento, nessa trajetória, né, de educação financeira e qualificação profissional. Ótimo. Unidos, a gente vai conseguir construir esse Exatamente. mercado, melhorar esse mercado cada vez mais. E a Lucy, que, né, praticamente aí vem de toda essa base de mercado financeiro, né? Vem, sim. Tem uma trajetória, cresceu junto com o mercado. Cresci. Eu vou dizer que eu me considero assim na geração dos analistas de investimento, né? Uhum. A segunda geração. Da segunda geração da nossa associação, que é uma das primeiras, mais longevas associações do mercado de capitais. Ela começou em 1970, portanto, fez 50 anos em 2020. Temos até Olha um o livro. aqui, Deixa eu mostrar o livro por aqui. favor. Mostra Conta um pouco desse livro pra gente. Olha o aí. livro da associação. Eu vou disponibilizar, depois eu combinei com a Bike, eu vou disponibilizar o formato digital, tá? Para quem tiver interesse. E o livro conta, então, Posso dar uma olhada aqui? a história da Associação dos Analistas de Investimento, que começou no Rio de Janeiro, né? Que naquela época era assim, o centro, né, do mercado financeiro, em 1970, com o nome famoso de ABAMEC. ABAMEC. Até hoje, muita gente fala ABAMEC. Portanto, o livro chama ABAMEC e APIMEC, né? Porque a gente mudou de nome no começo dos anos 2000 para ampliar o espectro, né? Então, hoje a gente é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. E eu comecei a trabalhar em 1980 no Unibanco, que era o banco de investimento. Então, me considero a segunda dessa leva, né? Já tinha os fundadores, né? Que fundaram em 70. E aí eu entrei em 80 e me associei e estou até agora, né? Perfeito. E ocupei vários cargos na associação. E hoje eu sou presidente executiva da APIMEC Brasil, que foi reestruturada e passou por um processo de consolidação. Perfeito, tá ótimo. E conta pra gente um pouquinho da sua formação profissional, do que você gosta de estudar. Você é economista, certo? Sim, eu estudei na economia, na Faculdade de Economia da USP, a FE, porque tenho muito carinho pela minha formação inicial. Tenho grandes amigos desde daquela época, né, da FE à USP, uma ótima escola. E depois eu entrei no mercado, né, imediatamente. Aliás, era o trabalho que tinha, né? Digamos assim, para economistas. O setor público tinha absorvido muita gente nos anos 70, já não tinha tantas vagas para economista, né? Mas o mercado financeiro estava abrindo, né? Ainda era muito pequeno, né? Tinha vindo daquele estresse da quebra da Bolsa, né, brasileira de 71, estava tudo parado, né? Eu nem sabia o que era mercado de capitais. Mas aí eu encontrei um colega na faculdade, tinha acabado de se formar, e eu falei que estava procurando emprego. E ele falou, tem uma vaga de analista de investimento trainee. Eu falei, o que é isso? E fui trabalhar, foi muito bom. Então, daí, depois disso, eu achei que precisava um pouco mais de informação. Eu fui fazer pós-graduação na PUC de Economia, PUC São Paulo, né? E, por fim, mais à frente,
no começo dos anos 90, quando eu era analista de investimentos sênior do Citibank, era a época do Plano Collor, estava tudo parado de novo. Nossa. Parado não, congelado. né? Congelado, Congelado, é. eu resolvi que era uma ótima oportunidade para dar um salto de novo de formação acadêmica. Eu fui fazer doutorado de economia na Unicamp, que tinha um doutorado de políticas públicas. E eu falei, eu vou trabalhar mercado financeiro, que é muito importante e ninguém mexe com isso, né? Entendi. E realmente eu fui meia, assim, pioneira, né? Meu objeto de estudo, né? Tanto pioneira como mulher no mercado, como pioneira Sim. no objeto de estudo. Que legal, parabéns aí pela Durante muito trajetória. tempo, tinha pouca coisa escrita sobre... Do jeito que eu escrevi, né? Que era, até por ser pela Unicamp, que tem uma pegada mais histórica, né? Então, eu fiz a história da abertura financeira do mercado de capitais brasileiro, né? Que se Legal. deu no final dos anos 80 e foi abrindo progressivamente até chegar onde estamos. Ô, Lucy, você pegou Naginarra, você pegou Plano Collor, você Sim. pegou troca de moeda real, na implementação do real. Enfim, você pegou crise da Ásia, você pegou... depois Grandes eu vou capítulos. atualizar, vou chegar Você mais esqueceu de uma que é muito marcante para mim, foi Qual? o Plano Cruzado. Porque Cruzado? o pregão ainda era presencial, eu me lembro, e eu trabalhava no Unibanco, a gente foi lá no pregão para ver aquele famoso, que a bolsa subiu, o Ibovespa, mais ou menos 20% naquele dia. Foi muito interessante. Mas BMF ou Bovespa? Era Bovespa, Bovespa ainda. Bovespa. E era pregão presencial, né? Nossa, 20%. Eu participei lá, né? Fiquei muitos anos no pregão presencial. Aquele dia lá foi o do Plano Cruzado, foi Eu não estava. impressionante. Eu não estava. Você é mais jovem. Quase cheguei no Mas colo. eu era bem jovenzinha, viu? Todos nós. Ainda. Eu fui com meu amigo querido, que hoje apresenta uma fundação, o Walter Mendes, e a gente foi junto sentir, né? O pulsar da bolsa naquele dia E não famoso. tinha mulher no pregão, né? Porque assim, um contato físico intenso. Era uma profissão bem masculinizada. Bem masculinizada. Não tinha mulher Não tinha uma no operadora pregão. no BMF, na Bolsa, no Futuros, né? Que era da corretora Futura, que era o 038 Crachá. Ela era, não sei se ela era esposa do dono, alguma coisa relacionada à família da corretora. Valente, hein? Ela ia lá. E ela descia no pregão, só que ela só fazia assim. Tinha mercado agrícola, que era mercado pequeno. Então tinha Sim. a roda do dólar, a roda do índice, a roda do DI, que eram rodas grandes, que tinham 200 pessoas. E a roda agrícola tinha 3, 4 pessoas mesmo. Aí ficava vendo a cotação de Nova York para fazer o spread do café, que já tinha diminuído bastante a quantidade de negociação. E assim, em quase, 18 anos de pregão que eu tive, eu vi ela 2 vezes lá embaixo. Né? Que ela descia só para fazer uma boleta ou outra. Mas era sempre um universo muito masculino. E aí, pegando o gancho disso, como foi para você trabalhar num universo muito masculino de mercado financeiro, que ainda hoje né? Ter vivenciado toda essa experiência e está aqui liderando aí uma instituição tão hoje de frente de mercado, né? E ter passado por tudo isso, o meio de um monte de homem, né? Sim. Olha, você falou bem. Se você olhar em termos quantitativos, estou falando dos analistas, tá? Talvez as estatísticas do assessor de investimentos sejam um pouco diferentes. Mas a gente patina e não sai da faixa do 20%, 25% de mulheres Até hoje. analistas. É impressionante. Às vezes eu presido muitas reuniões da PMEC, né? Durante muito tempo, por causa da pandemia, foi online, né? Reuniões digitais. Mas agora já está voltando de novo e continuo observando isso. Você vê a plateia dos analistas, tem poucas mulheres. Então, precisam melhorar. Mas naquela época, de maneira geral, em todos os segmentos tinha do mercado... Tinha você mais duas. Tem uma que eu sou amiga até hoje, até porque a gente se unia, né? A Margarida Soligo, por exemplo. A Margarida, que ela tá minha Margarida, eu conheço uma muito amiga minha. Ah, é? Uma japonesa? É claro. Você era muito amiga, já fui jantar na casa dela. Então, a gente tem amizade nesse nível. Eu também sou da Mundo geração pequeno. dela. Mentira que você conhece a Margarida. Ela é uma... Não só conheço, como a gente era analista junto. Olha a coincidência aí, ó. É amigona Exatamente. minha, adoro ela. E da Norico Margarida. também. Legal. A Norico, que é uma grande analista. Eu tenho várias outras. Inclusive também outra, um pouquinho mais nova, alguns anos a menos que nós, que foi a Denise Pavarina, que foi até diretora do Bradesco, e agora ela está indo para o conselho do Bradesco, que eu acho que é a primeira mulher que ocupa o cargo de conselho no Bradesco. Olha. Veja só. Então, a gente fazemos parte de umas Pioneiras. mulheres valentes,
que encarávamos as dificuldades dos anos 80 de trabalhar no mercado financeiro. Não é? Hoje ESG e diversidade são pautas importantes no mercado, certamente essa é uma pauta da APIMEC, mas eu queria que você contasse para a gente também um pouquinho quais são hoje as principais preocupações, as principais pautas da APIMEC hoje, no que diz respeito à profissão de analista, no que diz respeito a ajudar no desenvolvimento do mercado. Quais são as prioridades? Então, eu contei para vocês que a APIMEC passou por uma reestruturação, né, no sentido de aumentar a coordenação central dos nossos clientes regionais, agora escritórios regionais, né? Esse é o papel, digamos assim, de representatividade institucional, parte da resposta, e também de eventos, e certificação e educação financeira. Então, esse é o lado do APIMEC Brasil. Então, dentro desse APIMEC Brasil, né, que é o guarda-chuva de tudo, as preocupações são, primeiro, como sempre foi desde o começo da fundação da ABAMEC, a APIMEC, a participação, um ativismo no marco regulatório do mercado financeiro de capitais. Ou seja, a gente faz proposições, participa de audiências públicas e provoca até os reguladores, né? Entendi. E quando acontece alguma coisa quente assim, a gente faz o manifesto. E agora a gente está mais fazendo um manifesto conjunto, né? Que a gente acha que pega Sim, mais, né? dá mais Sensibiliza mais, né? Então, esses são os nossos pronunciamentos no sentido de marco regulatório e eventuais momentos de reformas, né? Também a gente se manifesta. Inclusive agora, por exemplo, quais são as prioridades? Nós estamos acompanhando, já estávamos acompanhando, no caso nem em parceria com a Brasca, a questão da reforma tributária. Tá? Que parece que vai ser dividida em duas partes, né? Sim. Uma que já estava bem amadurecida. Até falei com o Bernardo, agora recente, coloquei a APIMEC à disposição em outras unidades do mercado para a gente estar presente no debate. Claro. Mas essa primeira parte é a mais o que eles já chamam de a reforma da tributação da produção e do consumo, Perfeito. né? Que já está amadurecido no Congresso, que eles pretendem votar até julho, né? Tá. E a outra, que é a mais cabeluda, que é a tributação da renda e da propriedade, que Vai envolver dividendos, e toda deixa. essa parte, né? Bom, de qualquer maneira, essa é uma prioridade nossa, tá? Acompanhar os debates e também colocar nossa posição, né? Nesse debate de reforma tributária, que eu acho que é muito importante do que afeta o mercado de capitais e as companhias abertas, né? Que nós analisamos e recomendamos, né? E depois, nós não somos conservadores, assim, no sentido de que nada pode mudar. Ou seja, a gente acha que precisa mexer mesmo na estrutura, todo mundo acha, na verdade. E, enfim, vamos estar abertos à discussão também dessa tributação, parte 2, que é mais cabeluda, né? Que é a renda e a propriedade, né? Exato, porque senão realmente a atividade econômica pode ficar bastante prejudicada. Né? Exatamente. Então, é isso a prioridade do que é o nosso papel tradicional. A outra, a prioridade mais ligada à própria atividade da análise de investimento, é discutir com as demais associações, e estamos fazendo isso, eu estou aqui também nessa linha, de fazer atividades em conjunto, ligadas à melhoria das nossas atividades, dos nossos segmentos, né, das nossas atividades profissionais. Né? Então, pensar em discutir novas resoluções da CVM, ligadas a aperfeiçoamento, né? A nossa está atualizada, mas tem algumas coisas que a gente queria evoluir, que às vezes é difícil até evoluir. Por exemplo, vamos tocar no assunto que é meio cabeludo, colocar aqui em pauta. 2 assuntos. Primeiro, que é o antigo, que é que nossa resolução, que a CVM, desde 2003, pede que os analistas sejam certificados, depois, em 2010, que também sejam supervisionados por nós, né? Sempre em conjunto com a CVM, a gente presta contas dessa supervisão, né? Mas tem um segmento de analista de investimento que não tem nenhum tipo de certificação, que é o que a gente chama de buy-side. Se confunde com os influencers digitais ou não? Não, o buy-side é aquele analista que trabalha com gestores. No entendimento... Desculpa. O entendimento, digamos assim, da CVM sempre foi
é de que esses analistas, porque eles não distribuem recomendações de investimento, na verdade, o trabalho dele está ligado à atividade de gestão. Mas o gestor tem que ser certificado, Correto. não é? Não é nem por nós, tá? É pela Anbima. Uhum. Tá? Então, o gestor é certificado, mas esse analista não é. Então, essa é uma coisa que a gente acha que é uma luta nossa, tá? A gente Tá. acha que deveria ter algum tipo de certificação. Uhum. Muitos deles são certificados até, porque eles passaram pelo que a gente chama de analista by sell side. Tá. Tá? Eles foram analistas, eles fizeram relatórios de investimento, fizeram recomendações de investimento, então eles são certificados. Mas tem alguns que, por outros caminhos profissionais, nem passaram pelo processo de certificação do analista. Eu acho que isso é um vazio que deveria ser repensado. Então, essa é uma luta nossa. A outra... Pode querer perguntar uma coisa? Não. A outra, que é uma coisa acho que atinge todos nós, né? Participantes do mercado, de um jeito ou de outro, é a questão dos influencers. Influências digitais. Arrasta pra cima. Pois Arrasta pra é. cima. Tem um entendimento, quer dizer, o entendimento até agora da CVM, porque a gente dialoga muito bem com a CVM, que enquanto a pessoa está nas redes sociais só exercendo a sua liberdade de expressão, sem remuneração, ele está no direito dele. Mas eu duvido que uma parte desses influencers não ganhem nada. Eu acredito que eles ganham pelas diversas remunerações por número de seguidores e patrocínios, etc. Então, eles ganham para fazer isso. Então, não é só liberdade de expressão, é liberdade de expressão com remuneração. Tá. Então, eu acho que essa área... Aliás, não estou inventando a roda, porque o próprio presidente da CVM está divulgando a agenda deste ano da Sim. CVM, e uma das pautas é o influencer. É um tema né? importante. Inclusive, acho que vale a pena até a gente entrar um pouco mais em detalhes nesse tema ao longo dessa conversa. Mas Sim. eu não sei se você não, tem eu alguma acho que é questão nessa por linha hora. mesmo, não. Estava só pensando, porque, só para dar um passo para trás, mas eu acho que essa conversa de influenciador é muito mais atual, em relação ao que você disse, né? Eu acho que o mercado financeiro evoluiu muito mais do que as próprias reformas que estão por vir. O mercado político meio que parou no tempo e se enrosca em algum momento, né? Aham. Porque o mercado evoluiu muito. Mas então, chegando na evolução, é influenciador digital. Você não acha, na verdade, eu não quero colocar palavras na sua boca, mas o meu entendimento é isso. O próprio culpado hoje, talvez, né? Não quero também atribuir culpa a ninguém, porque é muito pesado. De a gente estar onde está, porque as próprias instituições financeiras alimentam isso. Elas não querem saber da qualidade da pessoa. Por exemplo, você, eu tenho certeza que a sua experiência de mercado financeiro é única. Você tem muito, por exemplo, esse podcast dá um livro para escrever, mas as pessoas não vão querer buscar isso, por quê? Porque elas querem, olha, veja bem, eu estou aqui. Como ficar rico amanhã? O lifestyle. Sim. Porém, A pessoa profissional jovem com devido respeito, né? Não, é claro. Ou a aspiração profissional, que eu já fui, né, jovem. Mas tem que ter mais cuidado com o que se fala por aí, né? Mas as corretoras pagam essas pessoas que têm 1 milhão de seguidores. E elas não pagam, por exemplo, uma pessoa que tem qualidade, que tem 3 mil seguidores e fala com propriedade. É que tá. O mercado é alimentado, as instituições financeiras, elas pagam de forma remunerada pessoas que abrem a conta. Então, esses pagam, você falou muito bem. Então, o recado até para a CVM, né? Nesse debate de influenciadores, que reafirma o que eu falei. Essas pessoas ganham dinheiro fazendo isso, tá? Ninguém faz isso por pouco. Pode ser que tenha 1 ou 2 que faça isso só por... não duvido. Digamos assim... Por amor. Por amor, Você já ouviu né? falar? Amor à arte. Você já ouviu falar no CAC? Não. Olha, vamos lá. Ixi, é pesado, hein? Quem é Qualquer esse? coisa, ó, o menino, você edita, viu? Não sei. Custo de abertura de conta. Ah, tá. Mas não, aí que acontece? As corretoras, o que elas fazem? Ela fala para você o seguinte, olha, para eu alcançar o Isaac, o meu custo é de R$180. Até eu pagar mídia e tudo, o meu custo é de 180. O que eu faço para você alcançar o Isaac? Eu te dou R$150 e você fala para Isaac abrir a conta. Então, eu repasso o custo de abertura de conta. Então, se a pessoa abre 1.000 clientes, ela ganha 1.000 vezes 150. O custo de abertura de conta, ela repassa para o influenciador.
E como o foco é quantidade e não É assim que qualidade, Então, não dá para Então, ao invés de a corretora gastar tampar o 200... sol com a peneira desse É isso negócio aí. de remuneração. Se ela vai falar o seguinte, ela gasta 200 mil reais de marketing, eu vou pagar 120 mil para o Isaac, ele vai abrir a mesma quantidade, ainda economizei 80 mil, essa é a conta. É o marketing com a parte do back-office. É o marketing da corretora que manda hoje. Não é a qualidade de analista. Entende onde a gente está chegando? O mundo que a gente está vivendo? Entendo. Então, eu ia falar isso mesmo e tinha alguma coisa que eu ia falar sobre isso. Eles Vou falar fazem processo. recomendações de investimento também Uhum. sem ter a qualificação. Sim. Se essa atividade afeta, digamos assim, a área de corretoras e assessores de investimento, também afeta os analistas, porque para a gente, analista da recomendação de investimento, a gente tem que passar por um processo de certificação, Uhum. exames que são que nem os Bastante rigoroso, né? que vocês passam, né, os assessores de investimento, até mais profundos, porque analista tem a área fundamentalista, Sim. que é Tem que entrar em valuation, detalhes. contabilidade FRS, Uhum. finanças empresariais, assim, é um exame profundo, seja Uhum, né? E uhum. daí ainda tem o técnico também, porque para ser analista é técnico-grafista, que Uhum. também não é só o cara achar que está enxergando coisa no gráfico, não. Uhum. A análise técnica é antiga e tem muita tecnologia técnica, né? Sim, técnica, Certo? Até exato. métodos E mais recentemente quantitativos, tecnologia, né? exato, para usar esses Né? métodos Então é o quantitativos. seguinte, nós certificamos esses profissionais com o rigor dos exames de certificação. Aí, de repente, vem um influencer, não sei porquê, mas a mando de quem, ele começa a falar da recomendação de compra ou venda de uma determinada ação de uma maneira muito displicente, Uhum. tá? E, obviamente, não é inocente, é por alguma razão que ele está fazendo isso, né? Deixa eu aproveitar essa sua resposta para pedir para você nos ajudar a compreender quais são as certificações hoje que estão sobre a tutela da APMEC. Tá bom, eu Já que você explico. falou um pouquinho. Qual que é a de entrada? A primeira? É o CNPI, Certificado Nacional Profissional de Investimento, como eu disse, a ABAMEC antiga mudou o nome para a APMEC porque é analista e profissional de investimento. Isso quer dizer o seguinte, inclusive a CVM reconhece o CNPI para quem pede credenciamento de consultor, então a gente ampliou um pouquinho o espectro, né? Mas a nossa certificação serve para quê? Para o analista e o consultor. Nós temos aqui a CVM, da resolução na CVM, Perfeito. não é? Então, se o analista é fundamentalista, ele faz 2 provas. O CB, que é o Marco Regulatório do Mercado de Capitais, que comum a todo mundo, e o CG1, porque é fundamentalista. CG1. CG1. Assuntos, como eu já falei. Valuation, finanças corporativas, contabilidade. Ética. Ética é no CB. Ah, no básico, Porque é para de todo regulação. mundo. Perfeito, perfeito. E também agora a gente está aumentando o número de questões ESG, tá? Perfeito. Um pouco no CB, que é para todo mundo saber, e depois nós agora estamos numa batalha, desafio da discussão da incorporação do ESG, ou ASG, na recomendação de investimento. Tá. Até no valuation. Para deixar isso explícito, isso. calibrar o valuation para fatores Isso, ESG. que não é uma coisa difícil, nós estamos acompanhando Sim. as certificações internacionais, o CFA, a nossa associação internacional, que não é o CFA, mas a gente se entende, né? Também tem, que é através dos europeus, o EFAS tem uma certificação ESG, o CFA também tem, e nós também estamos a caminho de fazer pelo menos um módulo, né? Tá. Mas já tem questões ESG no nosso exame fundamentalista, porque a gente acha que tem que integrar, Perfeito. não apartar. Perfeito. Bom, com esses 2 exames, nós temos um analista Bom. fundamentalista. Mas, se ele é um analista técnico-gráfico, ele faz o CB, que é para todo mundo, marco regulatório, e o conteúdo de um analista técnico, que aí tem a ver com os métodos quantitativos usados na análise técnica. Os tipos de indicadores. As teorias de ondas, e Elliott, Down, etc. Tudo isso que ele tem que saber, né? E a questão das figuras, essas coisas que é do analista técnico, né? Então é um exame separado, chama CT. E aí Então, ele hoje... também tira a certificação sendo analista técnico. Certo. E aí, se o analista quiser ser tudo, pode. Ele faz os 3 exames e vira analista certificado pleno. Ele tem habilidade fundamentalista e técnica. Certo. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser montar uma conta no Instagram, por exemplo,
para divulgar meu trabalho, começar a cobrar para os meus melhores amigos ou para ter um canal fechado no Telegram, usando o Instagram como fonte de captação, e eu começo a dar sinais de compra ou venda utilizando análise gráfica, essa é uma atividade privativa do analista técnico. Exatamente. Ele precisaria ter Precisa passado pelo se exame certificar. e estar registrado no CVM. Ainda mais como se ele está analista de ganhando valores. dinheiro, a CVM vai atrás e nós vamos junto, entendeu? Tem que se certificar. Você já viu a quantidade de sala de call que tem hoje em dia no mercado? Já, a gente sabe que a coisa está... Quantidade de sala de call. Muita gente. Como funciona hoje esse programa? Programação é pandemia, né? Acelerou muito o processo Isso. da evolução digital. Então, tem uns aplicativos, o cara entra numa sala, ele replica a tela do computador dele, Uhum. né? Natural, porque tem as plataformas, algumas plataformas, e aí ele está olhando ali, e realmente ele está operando mesmo. Ele está operando, ele dá conta dele. E aí entende-se, né? E eu talvez possa falar com um pouquinho mais de propriedade, porque eu sou atuante do mercado, então eu vejo quem está participando. Então, hoje a regra do mercado é assim, tá? A regra do mercado. Se você hoje compartilhar a sua tela e você operar e as pessoas assistirem você operando, não tem problema algum. O problema se caracteriza a partir do momento que você fala, olha, pessoal, estou comprando aqui, compra também. E se você dá o call, como se fala, né? Se você dá o call, caracteriza que não pode, é irregular. Mas apenas eu pegar minha tela e compartilhar a operação... É curioso isso, né? Não, sim. Esse é o jeitinho, é. Não, então, fala aqui no... Então, assim, um monte de gente fazendo isso, olha, você pode compartilhar a tela, mas você não dá o call, tá tudo certo. E o que acontece? Aí essas pessoas que vão para cursos, para esse modelo digital, eu estou entregando ouro aqui dos caras, eu vou ser cancelado na NEM, tudo bem. Não é cancelado, na verdade eu estou, né, como está o mercado hoje em dia, a gente quer, na verdade, deixar o mercado com uma qualidade, tanto que a gente está fazendo um produto e conversando aqui justamente para trazer a informação, né, correta para as pessoas. E aí, não sei como funciona, o Isaac, é assim, aí o cara, ele vende o produto, ele vende o curso, ele ganha um valor significativo, ele pega parte dessa receita, coloca na conta da corretora, ele opera em conta real, porque a grande preocupação do mercado hoje é se você está numa conta simuladora ou em conta real. Uhum. Não, o cara é fera, o cara está operando na conta real. Só que ele está operando, sei lá, com 100, 200 mil reais, de um curso que ele ganhou 1 milhão, ele está botando para fitar dentro daquele modelo, então, se ele erra, é gerenciamento de risco, ou se ele acerta, ele é um gênio. É isso aí. Acabou. É isso. É isso aí. Como Não combater tem isso? perder. Como combater isso? É isso. Isso que nós temos que trabalhar em conjunto, porque se oferta, na hora do call, você pode dizer que ele está dando uma recomendação de compra, mas ele também está sendo uma espécie de gestor. Mas e se ele não falar? Você está mostrando a tela, ó, só tô olhando aqui, a minha tela eu estou comprando, não estou falando nada, não estou falando ninguém comprar, só estamos vendo. Isso também é regular? Então, essa é uma área cinzenta, porque os caras são espertos e bolaram um modelo assim, porque ele não está falando nada, né? Coisa de Não. advogado. Mas se bem que, se você olhar a própria resolução 20, que é a que dispõe da atividade do analista de investimento, o primeiro e o segundo artigo que eu estou falando de cabeça, que diz o que é uma recomendação de investimento, esticando a corda, dá para enquadrar isso, que ela muda como recomendação de investimento. Dá? Tá? Porque é distribuição de relatórios, usar meios digitais para soltar algum tipo de recomendação. Em última análise, você está induzindo alguém a tomar uma decisão sobre compra, Exatamente venda ou manutenção de valores imobiliários. Definição, né? de recomendação de investimento. Perfeito. Uma fala, Perfeito. ou um relatório, ou uma tela em que você induza o investidor a tomar uma decisão de investimento. Exatamente. Mas a partir do momento que eu tenho um CNPI, eu posso dar o call. Claro. Sim, o CNPI, seja fundamentalista ou técnico, né? Fui lá, estudei um padrão gráfico, ali eu já estou dentro da lei. Exatamente. Eu posso cobrar por isso. Claro. Eu queria colocar um ponto nessa linha aqui, né? Você falou muito bem que essas salas estão se proliferando, não é? E a gente também falou um pouquinho sobre quantidade de seguidores versus qualidade, né? Infelizmente, hoje as pessoas elas preferem algumas mentiras que são mais cômodas, né? Olha, é possível ficar rico de uma hora para outra, a volatilidade é isso aí mesmo, é normal você fazer um trade em um mês e ganhar 10%. Isso atrai muito mais gente do que você dizer, olha, vamos fazer uma carteira de longo prazo, bolsa é algo para longe. E aí, muitas vezes, os profissionais, principalmente os mais jovens, eles se colocam em uma posição de conflito, né? E, às vezes, eles acabam extrapolando um pouco a fronteira da ética. Exatamente. Né? E todo esse projeto aqui, né, que está sendo feito, inclusive, com o apoio, com vários apoiadores que a gente vai mencionar
oportunamente, esse é um projeto gratuito, apoiado pela ABAE e pela B3 Educação, principalmente. O objetivo é não simplesmente falar aquilo que a gente já sabe sobre ética. A maioria dos profissionais de investimento tende a gabaritar, talvez, as provas de ética, porque muitas vezes é óbvio o que é o correto a fazer, mas Sim. existem algumas zonas cinzentas. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje, como que a gente consegue, na sua visão, na sua experiência de mercado, na sua visão institucional, né, da APIMEC, como a gente consegue, de alguma forma, incentivar os profissionais, porque o que mais tem é desincentivo, né, para ele priorizar a quantidade e não a qualidade. Como que a gente consegue incentivar esses profissionais a agir de forma ética, quando às vezes a ética não compensa no mercado financeiro para alguns? Pergunta difícil essa, eu sei. Eu acho que eu diria que a primeira coisa que tem que fazer, nós reguladores e autorreguladores do mercado de capitais, temos que levantar a régua e apertar o laço, você entendeu? Porque está faltando... e aí, faz parte do capitalismo, né? A destruição criadora, como diria o Schumpeter, né? No sentido de que as inovações financeiras, principalmente no mercado financeiro, né? Nesse estágio do capitalismo, inclusive, né? Então, a gente não pode ser assim, reacionário em relação à juventude, ao empreendedorismo, Claro. tudo isso, né? Então, porque no meio dessa confusão surgem coisas, produtos novos e realmente robustos, né? Com vida para frente. E práticas também, não só produtos. Então, o que eu diria? Eu falaria um discurso, olha, a gente entende que você está começando a sua carreira, você está procurando seu lugar, você quer empreender, né, que é uma coisa importante. Eu tenho uma filha que também quer empreender, né, então eu entendo a juventude, eu fui professora de muitíssimo tempo de graduação, eu adoro o jovem, né? Paciência. Adoro, não, às vezes é difícil, né? Então eu tenho o maior carinho pela juventude, me sinto muito jovem, e aí eu tento até na minha associação, às vezes eu falo, a gente está ficando meio velho, a gente precisa mudar a fala, né? Mas, enfim, falar com jovens no sentido de que, sim, você tem que empreender, tem muito espaço, mas, assim, a regulação e a autorregulação vão acompanhando você. Pelo menos você tem que seguir o que já está determinado. Não faça as coisas erradas, fora do que está estabelecido, que o que está estabelecido dá para você fazer uma linda carreira, enriquecer, etc. e tal. Não precisa fazer inovações, digamos assim, que nunca vão... Entendi. Você não precisa pegar atalhos. Entrar para a legalidade, entendeu? Não vale a pena pegar atalhos. Pode criar produtos financeiros, práticas financeiras. Ótimo. Mas veja o que o regulador, o autorregulador diz das diversas atividades do mercado, para não começar mal, já começar errando, né? Com fake news. O que eu acho, às vezes, muito desagradável, principalmente no público mais jovem, mas, na verdade, que isso acaba... De forma generalizada, né? Às vezes, essa falta, má fé no relacionamento com os colegas, né, de atividade. Então, além do fake news que normalmente engana o investidor, né, tem uma difamação do colega, que acontece até entre corretoras, casas de análise. Sim. E não estou falando... Acontece mesmo. Sabotagem total, né? Umas coisas exóticas, um contra o outro, um pouquinho mais de coleguismo, tá? Bom senso. É bom, porque tudo bem, a concorrência é do capitalismo, mas não vamos exagerar, né? Mas você sente que essa nova geração, esse pessoal mais jovem, né, eles estão vindo melhor preparado do que desde a época que se tinha pouca informação? Bom, eu diria, obviamente, né, eles estão mais preparados digitalmente para o mundo que hoje é mais digital, tá? Mas, às vezes, essa formação digital mascara, a boa formação digital, mas mascara a falta de boa formação acadêmica, ou então do próprio marco regulatório da atividade que ele faz, né? Eles não conhecem as normas, não conhecem... Não querem conhecer. Não querem conhecer? Tá. Dá muito trabalho ler tudo aquilo, entendeu? Sim, então, o pessoal de compliance dos bancos, das corretoras, tem muito trabalho. É uma turma que fica na retaguarda, mas eles são muito importantes para entregar uma atividade de análise dentro do marco regulatório. Inclusive, a CVM se viu obrigada
a ampliar o espectro da nossa supervisão. Uhum. Nossa, porque o APIMEC se candidatou e ganhou. Uhum. Antes, a gente certificava o analista, a pessoa física, mediante exame. Uhum. E depois, uma vez que ele quisesse fazer recomendação de investimento, trabalhando numa corretora, uma casa de análise de forma autônoma, ele tinha que pedir credenciamento, ou seja, ativar. Certo. E aí a gente começa a acompanhar o trabalho dele. Uhum. Isso chama supervisão, né? Certo. Mas, por causa dessas histórias de alguns comportamentos fora do marco regulatório, digamos assim, inovando demais, Uhum. a CVM teve que ampliar a supervisão para a própria casa de análise. Uhum. Então, hoje, a PIMEC, além de certificar a pessoa física e supervisionar o trabalho do analista pessoa física, né? Nós também acompanhamos a casa de análise. Uhum. Por quê? Alguns casos aconteceram no passado, desde 2010 para cá, né, quando a gente começou a fazer a supervisão, e que aí se chamava o cara porque ele fez alguma coisa errada, por exemplo, uso de informação privilegiada, né, exemplo, ou dar um call que às vezes uma linguagem sem moderação, sem inadequada. moderação, exatamente. Uhum. Pegou bem, você já lembrou o que eu estou falando. Mas por que você faz isso? Né? Você chama a pessoa para se defender, às vezes o cara fala, foi o chefe que mandou. Uhum. O chefe da casa de análise. E a gente não tinha supervisão sobre ela. Aí a gente falava para a CVM, olha, aqui acaba nosso trabalho, porque nós temos mandato para supervisionar o que o analista fez dentro da resolução da CVM e do código de conduta que ele assina, isso ultrapassa. Uhum. Com o pessoal física, ele fez tudo direitinho, mas só que ele disse que o que ele errou, ou que fez de inovador demais, foi o que o chefe mandou. Uhum. Uso de informação privilegiada, linguagem inadequada, ofendeu um dirigente de companhia aberta, coisas assim, né? Ou ofendeu o colega de outra corretora. Mas foi o chefe que criou esse clima, foi o chefe que mandou. Então, a gente relatava a CVM, olha, escapou do nosso controle. Aí a CVM mudou. A partir de 2018, mexeu na instrução do analista, que nós, então, agora também supervisionamos a casa de análise. Aí você vai me perguntar, mas você vai pôr a casa de análise fazendo exame de certificação? Não, obviamente não. No caso, não é exame de certificação para a gente credenciar a casa de análise. É uma verificação de compliance. Controles, procedimentos, regras, exatamente. políticas. Inclusive o controle específico sobre a área de análise, né? Certo. Que esse chefe de análise vai ser responsável. É o diretor responsável pela área de análise, ele passa a ter uma série de obrigações agora ele é o chefe que o analista não dá para jogar você vai querer não pegar. dá para ficar jogando Entendi. a culpa um no outro. Não, a culpa é do analista. Não, Entendi. a culpa é do chefe. Não, tá todo mundo sob supervisão. Entendi. Né? Isso. E aí, quando acontece uma coisa irregular, ou a própria a PIMEC já está antenada aí, já começa a observar, ou alguém faz uma denúncia, né? Ou a CVM pede para a gente olhar. Tá. E aí a gente abre um inquérito administrativo, primeiro para ver se daí, quem fez a acusação é uma acusação indevida, tal, ou então não é bem assim. Bom, aí se for, não é bem assim, engavetou. Engavetou não, cancelou e tal. Agora, se o negócio tem, essa denúncia tem procedência, tem provas, ou nós observamos alguma coisa que realmente aconteceu, aí a gente monta e vai para o nosso CSA, Conselho de Supervisão da PIMEC. E aí vai ter um julgamento. Tá. Então, a semelhança da autorregulação da Anbima, a semelhança da autorregulação da BSM. Exatamente. A PIMEC também tem um conselho de supervisão. Tem. Nossos autorreguladores, a gente meio foi trocando experiência. Entendi. Né? E vocês têm alguém olhando essa questão da própria mídia digital, como a gente até acabou focando um pouco mais nisso? Você tem alguém fiscalizando isso? Então, nós já temos que analisar, se é um entendimento, os detalhes eu não sei, mas acho que também detalhes não interessam. Queria dizer o seguinte, como a gente entende que alguma dessas, vamos chamar assim, recomendações automatizadas já existem e que geram uma recomendação de investimento, né? A CVM também entende assim, né? Até pela própria definição do que é análise de investimento. Nós começamos a receber
digamos assim, essas telas. Tá. Vídeos. Algoritmos. Telas, algoritmos. Bolt. Código. Isso, Bolt. Tinha Bots. escapado o nome. E nós recebemos essas coisas, digamos assim, de cópia de tela, ou então uma coisa assim, uma programação mesmo, né? Sim. De como é que sai a recomendação. E a gente já está supervisionando. Eu acho que ainda nós vamos entrar mais a fundo, que é um projeto nosso, para olhar essas programações, ou seja, lá como é que foi esses algoritmos, né? Trade sincronizado. Existe uma Exatamente. série de coisas hoje. Então, a né? gente, aliás, Algumas. respondendo a parte 2 daquela pergunta, quais são as prioridades? Porque essa é o bloco 2, da parte da autorregulação. Então, é a nossa preocupação com isso. O uso da tecnologia, talvez o uso indevido, né? Que até a gente fala, vão acabar com os analistas de investimento, né? Porque hoje Como você tem acabaram com robô o que broker já... de mesa. Não é bem assim. Você não é tem bem robô assim. que escreve um relatório de Sim, análise para você, né? Tem. E aí, como é que faz? Então, pois é. Mas Olha. ele escreve em cima do que já foi escrito, Entendi. digamos assim. Exato. Não tem o aprendizado, né? Exato. Para defender a nossa classe aqui, nós temos uma cabeça muito boa, muito inovadora, a gente é muito inteligente, entendeu? Ou seja, não é só que o desempenho passado das empresas vai se projetar no futuro, que é um clássico, obviamente, consequentemente a ação da empresa, mas também o pensar do passado, a maneira de pensar do passado não vai ser a do futuro. A gente vai ter que se adaptar, né? Tem que adaptar. Ó, tô te vendo aqui na página 252. Ó. É o final do livro. Ó. Tô vendo aqui, ó. O livro, os depoimentos começam Achei. com o Roberto Teixeira da Costa e acaba comigo. Te achei, ó. Legal. E você tocou em alguns pontos muito importantes aí sobre essa questão de avanço do mercado, de tecnologia, e eu queria pegar esse gancho para testar o ponto de contato, né, entre a profissão de análise e assessoria em investimentos. Tá? Boa. Porque a gente tem muitas vezes, né, assessores que fazem recomendações, né, e agora, né, como é que a gente trata isso, né? Porque eu trabalhei na CVM, né, durante algum tempo. E a gente via muitas vezes condutas em que o assessor ele atuava como um gestor discricionário de recursos, ou em outros casos como alguém que dava calls, efetivamente, porque ele está na linha de frente, é a pessoa em quem o cliente confia, não é? E qual é exatamente o limite que tem que ser observado entre o escopo da atividade de assessoria em investimentos e análise? Ou seja, quando é o momento que a gente pode considerar que um assessor ele está invadindo a seara que seria do analista? Então, essa é uma pergunta muito boa e tem uma resposta até relativamente simples, né, de dar, às vezes difícil de executar. Que é o seguinte, assim como nós estávamos, há um entendimento de que nós, os analistas de investimento, damos recomendação de investimento e a recomendação de investimento é entendida pela resolução da CVM 20, né? Como não só aquele relatório. Já esclarecemos isso. Muito bem. Então... É até interessante, um parênteses, né? A norma usa o termo relatório de análise, mas é muito interessante ao longo da conversa você ter usado a recomendação, porque é um conceito muito mais substantivo, né? Que se distancia do relatório formal. Mas só queria ressaltar a recomendação está no relatório de análise normalmente, tá? Sim, mas é algo que vai além, né? Vai além. Então, tá. Perdão. Então, aí é o seguinte, às vezes escapa que o assessor de investimento dá uma recomendação de investimento. Aí é simples. Se o cara realmente ele quer agir direitinho dentro do marco regulatório da profissão de assessor de investimento, é simples ele dizer que o analista, a nossa casa de análise, nosso stock guide, as top 10 do nosso relatório de análise são tais. É muito simples. Na verdade, ele tem que dizer a fonte. E a fonte tem que ser o relatório de análise. Um mapa de ações que é feito por uma casa de análise. Perfeito. Então, é só dar fonte. Tá? Então, em vez de falar, eu estou recomendando comprar Klabin, um clássico, né? Estou recomendando comprar Klabin e diga... Os analistas da corretora X ou da casa de análise X, ou vários analistas, né? Porque nós acompanhamos vários,
Do jeito que... Parece haver um consenso em Parece torno haver de um uma consenso. recomendação. Pronto. Certo. É simples. Tá. Tá, porque até plataformas tipo Bloomberg capturam as recomendações de investimento e faz os consensos. Certo. Então, de um jeito ou de outro, as recomendações circulam no mercado. Agora, não dá para ficar falando se o assessor de investimento gosta da recomendação de investimento próprio, aí ele vai ter que ser um analista. Na sua visão, ele teria Se certifique. Claro. Simples assim. Porque acho que, de repente, ele está como assessor, mas ele gosta mesmo de ser um analista. Entendi. E ao contrário, né? Às vezes tem analista que realmente está lá na área de análise, mas não é o perfil dele, né? É um cara mais comercial que gosta de muitos de analistas, amigos meus, ao longo de tantos anos de APMEC, né? 40 anos, eu vi migrar para a área comercial e ser muito bem sucedidos. E outros migrar para gestão, né? Também... Então, tem uma divisão de tarefas, assim, na verdade, não é nem que você tem limites, como se você não pudesse ultrapassá-los, mas é muito mais uma questão de divisão de esforços, né? Exatamente. A bola vai tocando no campo, então tem alguns que ajudam na distribuição, que fazem a parte comercial, tem outros que fazem a gestão discricionária de recursos, e tem um analista que seria meio que, vamos dizer assim, aquele que investiga, todos usam o cérebro, né, no caso, mas ele usa o cérebro num sentido de, olha, eu tenho uma imensidão de informações, eu tenho que filtrar o que é sinal, do que é ruído, para poder dizer, olha, desse setor, isso é o que importa, isso é o que é mais importante. Mas aí, explorando zonas cinzentas, né? Suponhamos que a gente tem um assessor, que ele gosta do Twitter, por exemplo, e ele começa a se posicionar no Twitter falando mal de um conselho ou, por exemplo, criticando a conduta. Vamos supor que, hipoteticamente falando, uma companhia tenha uma fraude contábil que tenha sido... Está acontecendo agora, né? A APMEC se pronunciou sobre o acontecido do caso Lojas Americanas, deixando bem claro. Que é um caso em andamento, então... Não, a gente não sabe ainda, mas assim, a gente se pronunciou por mais transparência. Exato. De início. No fim, a gente, num primeiro momento, quando eclode uma crise dessa natureza, a gente foca muito mais nos processos, né, em transparência, em garantir que isso, que no final, mesmo que se comprove que não houve fraude ou que seja, mas pelo menos que os processos ajudem a gente a detectar isso quanto antes. Né? É isso aí. Mas suponha que, hipoteticamente, né, um assessor de investimentos, ele, para ajudar os clientes dele, uma fã de ajudar os clientes dele, ele comece a agir de uma forma um pouco mais assertiva nas redes sociais ou até mesmo agressiva, dizendo, olha, esses conselheiros são loucos, o acionista controlador é um bando de gente X, mas ele não fala em venda a ação, percebe? Ele xinga a companhia, ele xinga o conselho. E aí? Isso aí é um eu acho relatório falta de análise? ética, tá? Fazer isso. Então a imputação não seria porque ele está atuando irregularmente como analista implicitamente recomendando venda. Ele não está dando recomendação, mas eu acho que... Na sua leitura, seria muito mais uma questão de ética da profissão mesmo. Não é assim que se mais faz, abstrata. né? Perfeito. Outro dia aí também andaram falando que uma empresa que não é Lojas Americanas ia quebrar, assim, eu achei, assim... Pouco excessivo. Pouco excessivo, sabe? Então, às vezes, enfim... Tem aquele lance da liberdade de expressão, né? Você também poder falar o que você acha. Mas ele está trabalhando, você entendeu? Então, ele já está trabalhando, ele não está fazendo isso filosoficamente, entendeu? Entendi. Ele está trabalhando e ele sabe muito bem que o que ele está fazendo, embora não tenha uma recomendação, né? Então, não trombou com os analistas, mas implicitamente ele está estimulando as pessoas a vender um papel, se ele está falando mal da empresa, né? E uma dúvida com relação, fazendo um gancho nessa linha, Marco, antes de passar a palavra novamente, você falou da questão dos analistas de buy-side, né? E a gente vê muitos gestores se pronunciando nas redes sociais, divulgando as suas teses de investimento. Era nessa linha. Por exemplo, suponha que uma gestora divulgue uma carta dizendo, olha, eu fiz a minha análise, né? Meus analistas fizeram, né? Então, meus analistas fizeram análise. Meus analistas fizeram, como que isso dialoga com tudo que você falou a respeito da profissão do analista? Ou seja, a gestora ela não tem nenhum analista registrado. Então, ele não devia falar, ele devia falar uma estratégia de composição de carteira, não tese de investimento. Porque tese de investimento é do analista. Então, por exemplo, se um gestor se pronuncia publicamente, uma casa de gestão se pronuncia publicamente sobre um ativo,
Em essência, ela estaria Dizendo que é fazendo uma análise. tese de investimento, ele tem que falar que é dos analistas dele. Certo. E aí os analistas tais, que tem que estar certificados para fazer isso. E tá? seriam responsáveis pelo controle da análise. Exatamente. Recentemente a gente teve um episódio muito né, bizarro Sim. com o próprio Arminio Fraga, né? Ele apoiando o presidente e depois falando que tá apavorado, tô com medo. Então ele declarou, não, eu apoio, antes do presidente, o Lula ser eleito. Apoio o presidente, dando Deu o oposição, apoio. né? Deu oposição. Depois, quando o Lula começou a tomar aquelas medidas, não lançar ministro, olha, eu tô com medo do presidente. Então, assim, foi 2 meses depois ele falou uma coisa, ele falou outra. Então, um cara que ele tem uma casa ele tem um fundo de Nossa, cara, investimentos, ele né? é formador de opinião. Formador de opinião. Muito Então, assim, importante, toma e cuidado. assim como muitos gestores, quando o Lula começou a não declarar o ministério dele, começaram a mostrar uma preocupação e trouxe uma atenção para o mercado. A Bolsa voltou próxima a 100 mil pontos. Sim. O dólar subiu para 150. Depois lançou o ministério, a Bolsa voltou para atual 115 agora. O dólar voltou para 5,10. Mas, assim, essa variação, por exemplo, no câmbio para a economia é muito traumático, né? Sim, sim. Até mesmo a oscilação da carteira de bolsa. Então, assim, os gestores hoje, eles ficam muito em cima do muro, muito inseguros em relação... Não passa até uma credibilidade. Então, se um gestor, que é um cara de ponta ali, não passa essa credibilidade, como que um analista, né, vai tomar uma direção? Porque o analista vai se basear pelo gestor. E como um assessor de investimentos vai se basear, porque se o analista não está em cima, como é que esse cara que está chegando agora fala, pô, peraí, que loucura é essa, né? Para onde que eu começo a olhar? Então, acho que Mas eu acho que um importante, caminho né? para talvez, Marco, Então, colocar isso. a ordem nisso É tudo, isso. seria pensar que, se a gente está falando, como você muito bem disse, se a gente está falando de tese de investimento, de análise de companhias específicas, isso é análise, isso tem regras, isso tem marco regulatório para ser feito, e o gestor, cabe a ele desenhar as estratégias, a composição de carteiras, Isso. mas só que na prática não é bem isso que a gente tem visto, né? Como tudo E acho até injusto, porque o gestor, ele não tirou isso da cabeça dele. Algum analista falou para ele, o analista buy-side, às vezes, né? Que trabalhar com ele hoje não é demanda para ser certificado. A gente respeita muito a atividade desse analista buy-side, só achamos que ele devia ser certificado de algum jeito. Também. Talvez uma certificação até um pouco diferente, mas acho que não é necessário. Bom, mas, enfim, de qualquer maneira, esse gestor, ele ouviu essa recomendação de investimento, que ele está chamando de tese de investimento, né? Que às vezes os analistas chamam de tese de investimento, de alguém, de algum analista. Então, estou sendo até injusto, ele está sendo injusto com a fonte, de não falar da... Agora, se ele falou que foi ele que construiu a tese de investimento, esse gestor, então ele está errado, porque a CVM não permite ser gestor e analista ao mesmo tempo. Perfeito. Ou é uma coisa ou é outra. E o gestor não tem superioridade relativamente ao analista. E o analista, por sua vez, tem compromisso de independência. Ou seja, a sua opinião, sua recomendação não pode estar contaminada pelos desejos do gestor. Né? Então, é isso. Então, quando um gestor fala da sua tese de investimento, tem alguma coisa errada. Ele pode falar da sua estratégia de carteira. Aí sim. O livro de qualidade é outra coisa. A água caiu aqui, eu vou chegar, a gota saiu correndo aqui. Se é livro, meu vagabundo, aquela água já chupa, Você né? viu as folhas, que lindas? A gente resolveu fazer uma Nossa, peça. primorosa. A capa aqui, meu, coisa Nossas as fina. empresas que ajudaram a gente. Muito obrigado. E esse gráfico aí é o gráfico da Bolsa do Ibovespa desde 60, quando fundou a BAMEC. Pô, subiu pra caramba, hein? Em termos reais, obviamente, né? Alguém deu conta. A gente vai mostrar aí para vocês. Porque assim, ó, dá uma olhada, o gráfico tá de alta. Acaba no 2000, tá? O último ponto é no 2000. Então... Em termos aqui reais. É 2000? É 2000. Infelizmente. Aqui é? 69. Quando começou o Ibovespa? Você me faz uma pergunta. Aí a pergunta é difícil. Não, eu sei, Posso usar o Google? 68. 68. Começou o Ibovespa. E aqui 2000. Só que não é bem em cima nesse pico, não. Olha, meu querido, olha para baixo. O último ponto é um pouquinho mais para baixo. Caiu lá embaixo, é verdade. Mas é por causa da pandemia. Por causa da pandemia. 2020 foi um ano difícil. Tá ótimo. Mas já voltou, né? Obrigado. E para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você, assim, que orientação que você dá para os profissionais do mercado como um todo, né? Assessores, consultores, analistas, para
que eles mantenham a motivação para continuar estudando, para acompanhar as inovações do mercado. Na sua opinião, o que esses profissionais de investimento, sobretudo os mais jovens, devem fazer para sobreviver e ter uma carreira tão longeva quanto a sua, por exemplo? Então, eu acho que é qualificação mesmo. No meu tempo, quando nós No meu começamos, tempo. eu tinha um bom diploma da universidade, mas eu não tinha conhecimento. Como eu expliquei para vocês, eu entrei na carreira sem ter escolhido. Foi o emprego que tinha, mas eu fui fazer análise setorial, que eu gostava muito, né? Para a área de análise, que eu era economista, microeconomia, né? Cenários, tudo. É isso, cenários setoriais. Depois acabei gostando tanto da área que eu fui então para análise de empresa. Mas eu tinha um déficit de formação, porque eu fiz economia, então me faltava um pouco de contabilidade, finanças corporativas. Então, eu quero dizer, com esse exemplo da minha vida, e que se aplica até hoje, você tem que testar, né, as áreas que você... Acho que eu tenho um enteado neto que é da área de advocacia, ele está fazendo uma coisa que eu acho que vale para os analistas, para os estagiários da área de análise ou assessor de investimento, né, gestor. Você vai ter que dar uma testadinha, né? Ver, experimentar. Esse cara é jovem, tem 20 anos, uma menina, gosta do mercado financeiro? Beleza. Agora, primeiro, ética sempre. Tendo isso com base, porque você pode ganhar dinheiro, ficar milionário, mas também você pode ir para a papuda, ou aí para outra cadeia qualquer. Ou seja, se você muita ganância, às vezes, leva até a porta da cadeia. Claro que quem ganha bastante dinheiro consegue sair mais fácil com um bom advogado, mas não é por isso... Vamos com ética, né? E seguir o marco regulatório. Mas dá uma testadinha, ver qual é o lugar que você gosta mais. Se é contato com o cliente, né? Área comercial nesse caso. Se você vai trabalhar como assessor de investimento, né? Junto a uma corretora. Ou você gosta mais de trabalhar em banco, aí você vai distribuir produto em banco, né? Aí é o CPA 10, CPA 20 da Anbima, né? A certificação. Então, e já falando em certificação, queridos jovens, vocês vão ter que se certificar. E para se certificar para essas áreas, às vezes você vai ter que ter a humildade de saber que tem conteúdos que você não domina. Então, você tem que estudar. Tem muito curso no mercado de boa qualidade. Quem certifica não prepara, porque isso é conflitante, claro. Né? Nós sabemos disso. Então, o exame que é do assessor de investimento da Ancorde não dá o preparatório, mas pode dar cursos de conteúdo, claro. Né? Então, se você quer ser analista, a mesma coisa. Conheça a associação que regula o analista, leia as regras para fazer a coisa certa. Leia o normativo da sua atividade. Você vai investir alguma hora, 2 horas para ler a resolução do analista, a resolução nova que vai sair, né? Do assessor de investimento. Tem que ler. Você não pode ir procurar um Google, entendeu? Para ver um verbete da resolução. Você tem que ler a resolução. É diferente de um manual de um eletrônico que você pode tentar sair usando o eletrônico e vai. Aí os danos de você não ler as regras da sua profissão podem ser maiores. A sua vida pode estar em jogo, sim, né? Porque, sua carreira. Por exemplo, no caso do analista, para encerrar, mas o assessor de investimento também é a mesma coisa, a gente tem um relatório, uma resolução, né? E depois que diz o básico da profissão, inclusive quais serão eventuais penalizações no caso. Como nós somos autorreguladores, a CVM delegou para a gente fazer um código de processo, mas nós submetemos o código de processo à CVM, então, como se fosse da CVM. Então, além do que está escrito na Resolução 20, tem que ler o código de conduta e o código de processo. Conduta é que dá os detalhes do que ele pode e não pode fazer. E o código de processo é se ele errar ou for de má fé, ele vai ser penalizado. Penalizado como? Facinho, advertência. Uma pequena multa financeira, que para nós é até R$6.000 só, na pessoa física, é pouca coisa. Pessoa jurídica pode ser mais. Mas depois, aí começa a piorar, porque o dinheiro não é nada. Você começa a estar suspenso da atividade de analista. Suspenso e depois até descredenciado. Ou seja, a sua profissão pode acabar. Sua atividade no limite, pode ficar 20 anos. Nunca aconteceu isso. O máximo que aconteceu conosco foi 1 ano de gancho. Tá? Mas já é bastante. Já é bastante.
Fora a sanção reputacional. Sim. E nós colocamos no site, depois que o negócio é julgado, fica no site. Uma Tem espécie essa de cadastro imagem. negativo. Assim. Entendi. Então, resumo, as jovens, testem um pouco no começo da carreira, para ver o que você quer mesmo fazer, e depois, escolhida a área, vai ler o marco regulatório da área e seja humilde em conhecer as áreas que você não domina, porque você vai ter que fazer exame de certificação uma hora ou outra, e tem que estudar. Tem que correr atrás. Isso aí. Tá ótimo. Bem, nós tivemos Eu aqui, acho que Marco, sim, alguma né? consideração final? Só falar para você que o mercado financeiro só está de pé porque ele foi composto por pessoas brilhantes. E obrigado por tudo que você fez pelo mercado. Acho que temos muito a te agradecer aí. Nossa, eu que Obrigado. agradeço a gentileza das palavras, hein? Tá bom? Então, aí, Coração. assim, que a gente brinca aqui, é um vício, né? No bom sentido. Assim, Sim. eu já poderia estar até aposentada, né? Exato. Eu ainda trabalho como professora e consultora, né, do mercado de capitais, mas eu não sou mais analista de corretora e banco todo dia. Tá. Mas aí, de tanto gostar da área de análise, Continua. eu continuo como presidente, Que né? bom. E como professora, eu tento, né, ensinar para os alunos interessados no mercado financeiro que é essa carreira que eu fiz agora, né? Perfeito. Ótimo. Muito obrigado mesmo, Luci, de coração. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Tchau. Valeu. AI 4.0 – O futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital,